cêntimo a mais receber ao fim do mês, porque depois, quando for uma época mais parada, já trabalha menos e fica tudo igual. E as crianças, os filhos, as famílias, esta conversa das famílias vai toda para água abaixo quando a gente vê o banco de horas individual. Quando nós verificamos que um jovem trabalhador pode ser obrigado à precariedade com o único argumento de nunca ter sido efetivo. Nunca foste efetivo, também não vais ser. É o que eles querem impor na lei. E, portanto, o que nós dizemos é isto. Aquilo que as pessoas estão cansadas é de ver os seus direitos cada vez mais prejudicados. O que as pessoas estão cansadas é de terem os serviços públicos de que falam e que é uma coisa tão importante, só até 31 de outubro deste ano, desde janeiro, mais de 1 milhar de carreiras na Transteja e Soflusa foram suprimidas. Quantas greves houve? Nenhuma. Falta pessoal, faltam meios. O problema é o desinvestimento sistemático que este governo está a fazer relativamente a serviços públicos essenciais, as urgências de obstetrícia e pediatria encerradas, mais de 1.200.000 consultas e cirurgias de atraso em listas de espera. Quando nós verificamos que há uma hipocrisia brutal relativamente às conversas que agora ouvimos em relação à luta dos trabalhadores, então fica tudo muito mais claro. Mas como é que responde a esta acusação que nos tempos da Geringonça havia paz social, mesmo com algumas mexidas mais conturbadas? Vieram mesmo bater à porta certa, porque eles não sabem do que estão a falar. Porque este que aqui está à vossa frente esteve muitas vezes em muitas lutas com os trabalhadores, em luta por melhores salários, em luta pela defesa dos seus direitos e, portanto, embora houvesse uma narrativa que estavam a tentar impor como verdade oficial de que tinham acabado manifestações, greves, lutas, durante uma época em que, apesar de tudo, a resposta foi possível ter nessa altura, e o debate que tivemos foi como é que nós íamos repor rendimentos. Aqueles que tinham, o governo do PSD, CDS, da Troika, tinham colocado a sobretaxa de IRS, tinham roubado o 13º mês aos trabalhadores e nós estávamos a repor direitos. Nós conseguimos, com a luta dos trabalhadores, repor muitos direitos que foram roubados no tempo da Troika. E agora essa luta vai ser outra vez fator decisivo para que esses roubos que estão a tentar fazer não prevaleçam como o Governo pretende. Deixe-me pôr no debate Rodrigo Taxa, que já ouvimos André Ventura criticar esta greve, diz que só a extrema-esquerda vê benefícios. Onde é que fica o Chega no meio desta greve? Vê urgência nesta paralisação? Antes de mais, boa tarde a todos. Cumprimentar quem nos acompanha lá em casa, e em especial a si, Pedro, e ao Bruno Dias, que ainda não tinha encontrado ainda em estúdio, e 10 segundos para uma nota que eu acho que é importante. Hoje é o 1º de dezembro, numa altura em que a Europa tanto luta e pugna pela continuidade da independência dos povos, nomeadamente a exemplo da Ucrânia que se encontra em guerra, assinalar o dia da nossa independência nacional e permitam-me, creio que compreenderão, um abraço e uma mensagem em sentido de agradecimento a Dom Duarte de Bragança, que representa a dinastia que então neste dia foi instaurada. Posto isto, vamos então falar sobre a greve geral. Perguntam-me onde é que o Chega se coloca. E eu respondo-lhe com toda a calma, serenidade e clareza. O Chega entende que não só neste momento como em qualquer outro, não só no nosso país como em qualquer outro, uma greve geral não é positiva. E, portanto, aquilo que sempre desejamos e continuamos a desejar é que sejam reunidas as condições para que ela, se possível, ainda seja travada. E se não for, lamentamos que não seja. Agora, também lhe devo dizer com a mesma clareza com que disse o que disse até aqui, que efetivamente há aqui um cunho político nesta greve e, portanto, também eu, não só partidariamente, mas pessoalmente, partilho as palavras que aliás, citou, ditas pelo meu presidente André Ventura. Mas o que é isso de cunho político? Uma proximidade a partidos políticos? Isso sempre houve, vamos lá ver. Nas greves em Portugal sempre houve proximidade, nomeadamente até à intersindical. Portanto, isso não estou aqui a dizer nada, com 36 anos de vida, quem é mais velho que eu não tenha visto. Mas efetivamente, sim, há alguns partidos que não conseguindo vencer nas urnas ou não tendo os resultados que desejariam, querem depois vencer no dia-a-dia. Embora, o Bruno também me perdoará, também há queixas da parte dos trabalhadores que nós vimos assinalando que o Governo deve ter atenção e há até alguma discrepância de pontos. Neste mesmo estúdio tivemos a oportunidade de debater isto, várias áreas profissionais que diziam que não eram ouvidas pelo Governo, o Governo, por sua vez, dizia que sim, senhor, os tinha ouvido. Portanto, é bom clarificarmos tudo isso. Mas permita-me ainda dizer o seguinte, que eu acho que é importante. Eu ouvi com muita atenção aquilo que o nosso colega Bruno Dias aqui disse, e quanto ao que disse, que respeito, pois embora não partilhe em 99% da sua opinião, dizer o seguinte, porque é uma lenga-lenga gasta e que é chata e que não é correta historicamente. O Bruno veio uma vez mais aqui lembrar os governos da Troika
e o que os governos da Troika tiveram que fazer. O Bruno podia ter dito também que as medidas do governo da Troika são resultado de uma desgovernação de esquerda, não é de direita. E o Bruno Dias não disse. E anotei outra coisa curiosa, que eu concordo com o Bruno Dias à partida, mas não concordo à chegada. Disse o Bruno Dias, e com muita razão, que os trabalhadores não podem continuar a empobrecer. O Bruno Dias representa o Partido Comunista. Eu não conheço nenhum país comunista onde os trabalhadores tenham enriquecido. E, portanto, não vale a pena continuarmos com esta lenga-lenga que é a direita e que é os papões da direita e que daqui e que dali, porque toda a gente sabe que não é por aí que se coloca a questão. Mas o Chega pode viabilizar alterações à lei laboral, hipoteticamente? Com muita clareza também lhe vou responder a isso, que eu não fujo às questões, por mais complicadas que sejam. Haverá propostas em que o Chega, com certeza, que poderá concordar com elas, como houve outras que foram assinaladas e que a seu tempo nós dizemos logo que, por exemplo, nunca poderíamos concordar. Dou-lhe um exemplo que me estou a lembrar agora, por exemplo, nas trabalhadoras perderem direitos quando estivessem a amamentar. Logo aí nós manifestámos-nos contra essa proposta e estaremos contra propostas que retirem direitos aos trabalhadores, seja lá que direitos forem. Aí estaremos contra. Então, agora, isso não significa que ainda assim não haja questões em que possamos concordar. Deixe-me só é uma posição equilibrada. Bruno Ventura se o PSD conta com o Chega, e queria também perguntar sobre a requisição civil, se é esse risco de uso de requisição civil. Eu julgo que a ministra foi clara, não é? Quer dizer, a requisição civil só se poderia, a lei nem permite, antes de serem verificadas o cumprimento do serviço mínimo. Portanto, isso, quanto a mim, com toda a honestidade, à data é uma não questão. Mas deixe-me, se me permitir, recuperar aqui, que ouvi o Bruno e o Rodrigo com toda a atenção, sobre a maravilha, o paraíso laboral que ocorreu entre 2015, final de 2015, até 2023. Há aqui alguns dados curiosos que eu gostava de ver. É sabido que o país perdeu 200 mil licenciados. Nós hoje, se quisermos ter um debate sério e profundo sobre este tema, temos que perceber que o nosso país compete por talento. E compete por talento português. O talento da juventude hoje portuguesa é desejado por muitas economias competitivas. Nós perdemos 20 mil jovens qualificados por ano, que hoje em receita fiscal poderiam equivaler a 4,7 mil milhões de euros. O que é que este governo está a fazer? Reduziu o IRS às novas gerações para que se fixarem, isentou de IMT e de imposto de selo para a sua primeira adição. As alterações agora à lei laboral trazem mais precariedade, não trazem estabilidade à vida dos jovens. Curioso, já viu. Nós, com este paraíso laboral, ainda bem que me ajuda, Pedro, perdemos 20 mil jovens por ano. Não estou às duas, estou só a trazer o argumento que é trazido pelos sindicatos. Não há problema nenhum com isso, acaba por ajudar. Sabe qual é que foi o destino desses jovens qualificados? Holanda, Reino Unido, Estados Unidos da América, precisamente países que pagam melhores salários, oferecem melhores oportunidades de carreira e têm leis laborais mais flexíveis. Não é curioso que 20 mil jovens por ano tenham fugido deste paraíso laboral comunista para economias com leis laborais mais flexíveis? Este governo está aqui para dizer: nós estamos a combater para ter os nossos jovens no nosso país junto às suas famílias. Mas há tabelas salariais acima da portuguesa nesses países. E não vamos recuar por nenhuma iniciativa de pendor eleitoral do Partido Comunista ou do Partido Bruno Socialista. Dias, o PCP teme que o Governo avance para a requisição civil dia 11? Eu pensava que a gente vinha para um debate político e afinal estamos num programa de comédia, porque quando eu acabei de ouvir o paraíso laboral comunista, eu de repente olhei à volta para ver se estava aqui algum médico no estúdio que salvasse aqui a sanidade de quem está a discutir, porque acabámos de dizer que há uma luta que vem de trás e que há, desde o pacote laboral de Bagão Félix, o pacote laboral de Vieira da Silva, as lutas que se sujeitaram em relação a essas alterações e a esses assaltos. Aquilo que nós temos atualmente é uma proposta de lei que permite acabar com a obrigatoriedade de trabalhadores que estão em empresas prestadoras de serviços, trabalho igual, salário igual. Essa discriminação pode voltar a ser colocada, os trabalhadores que estão em outsourcing podem voltar a receber menos, porque sim, porque o patrão quer. Isto é uma lei moderna, é o que eles dizem. Os jovens portugueses que vão para o estrangeiro estão fartos de saber... Não é para Cuba que fogem. Estão fartos... Agora sou eu, a gente agora está aqui a conversar. Os jovens que vão para o estrangeiro estão fartos de saber que não têm um futuro com esta legislação e com estas medidas. E pior fica. E, portanto, quando não se sabe o dia da manhã, quando não se consegue estabelecer um projeto de vida,
quando não se consegue olhar para o futuro com confiança, quando não se consegue, quer na habitação, quer na saúde, quer nos serviços públicos, quer na exploração que se vive em cada dia, e não se tem o fruto desse esforço e desse trabalho, então há aqui um futuro que está a ser roubado. Falando só sobre a requisição civil, se vê esse risco de uso da continuo a requisição civil dizer, de 11? quando eu ouço estas conversas sobre as ameaças, as chantagens, as pressões sobre quem luta pelos seus direitos, a vontade que me dá de responder é o que tu queres sei eu. Nós não nos vamos desviar do conteúdo da proposta deste assalto que está em causa. E é preciso continuarmos a falar do conteúdo, dos concretos desta proposta. E esta proposta demonstra, e neste debate mais uma vez nós observamos isto, o Chega e o PSD a darem as mãos e a manifestarem abertura para aprovarem uma lei ao serviço de quem? Dos mais poderosos, do poder económico, do sistema de que tanto Rodrigo falam. Taxa, se dia 11 serviços essenciais não forem assegurados serviços mínimos, o Governo deve avançar para a requisição civil? Oh Pedro, isso é uma coisa de lei, não tenho muito a acrescentar algo que está previsto na lei, não vou dizer é uma coisa que contraria a lei e aquilo que é suposto ser feito se acontecer. Agora, permita-me responder, quer dizer, aqui é um conjunto de coisas. Diz o Bruno Dias que o Chega e o PSD estão de mãos dadas na reforma laboral. Eu quanto à nossa posição, expliquei, eu penso que ficou claro e tenho vindo a explicar nos vários debates. Este já é o quarto onde falo na reforma laboral. Eu gostava que o Bruno tivesse respondido a coisas concretas que não respondeu. Eu instei-o dizendo que não era nos partidos comunistas que os trabalhadores enriqueciam, não respondeu. Instei-o a falar. Pois é, faz assim com a mão. É por fazer assim com a mão, até vou fazer aqui para a Câmara ver. É por fazer assim com a mão. É que o Partido Comunista a cada eleição buraco. Porque os anos passam. O Partido Comunista não aprende nada. E está sempre nisto. E depois vem com os papões da direita, etc. e tal. Enquanto o Partido Comunista não perceber uma coisa, que a melhoria laboral no nosso país e as condições salariais e tudo aquilo com que gostam de encher a boca não se alcança alimentando a guerra entre quem dá emprego e quem trabalha, pela simples razão de que o maior ativo de um patrão é um trabalhador e o maior ativo do trabalhador é o patrão, e os meus caros amigos até muito gostam de criminalizar o lucro, quando o lucro é a base, é o motor que permite pagar melhor e gerar mais emprego. Meus amigos, assim se viu como é que acabaram os países comunistas, assim se vê como é que estão os países comunistas e assim se vê como é que está o Partido Comunista em Portugal. O segundo tema tem que ser forçosamente rápido. Portugal é um dos países, e foi com esse tema que abri este programa, é um dos países da União Europeia que mais cortaram autorizações de residência para crianças de imigrantes. Rodrigo Taxa, e esta ronda tem que ser mais rápida. Era preciso apertar com a lei de estrangeiros perante estes números que até mostram um corte no ano passado? Pediu-me concisão e eu vou ser concreto, até fazer uma coisa que não gosto muito, que é ler alguns apontamentos que trouxe, com alguns dados. Vamos lá ver. Diz-se Portugal que está entre os 7 países que cortou mais nestas autorizações. Agora vejamos. Segundo o Eurostat, o ano passado, 14 países aumentaram estas autorizações e 11 diminuíram. Portugal está no 7º nas descidas, mas em 9º lugar nas autorizações, com 18.000 autorizações, pese embora tenha havido um ligeiro decréscimo. São 17.763. Exatamente. Claro que à frente de Portugal estão países como a Alemanha, Espanha e Itália, cujo poderio económico, financeiro e social não tem nada a ver, infelizmente, com o nosso. Mas dou-lhe um dado mais curioso que fui ver. É que o rácio de atribuição das autorizações de que estamos a falar, por 100.000 habitantes, foi de 774 na União Europeia. Em Portugal, esteve acima dos 1.000. Portanto, esta notícia que foi lançada com grandes parangonas, primeiro lançou o pânico. A Portugal fechou as portas a quem vem de fora e, mais uma vez, se calhar vamos ouvir aqui o Bruno dizer que é a direita e até a extrema-direita, seja lá o que for, essa coisa toda, esses mausões do mundo. No fim, vamos a ver os dados. Vamos a dissecar os dados num trabalho que eu também gosto muito de fazer em televisão, que é ir vê-los, copiá-los para uma folha e vir aqui ler para que ninguém diga quem aqui está do Chega, está a falar do que não sabe. Mas os cortes foi no caso de menores. Está bem, mas todos estes dados que eu lhe estou a dizer espelham essa realidade. Isto, no fundo, para dizer o quê? Ainda que tenham havido algumas descidas, nós continuamos a estar nos melhores lugares da União, chamemos-lhe assim. E as descidas nós temos que encará-las com algo que qualquer pessoa política ou não política compreende. O nosso país tem contingências específicas de limitações e de dificuldades e, portanto, nós temos, tal como o Chega sempre tem vindo a dizer, e em bom rigor se deve dizer,
o PSD, a dado momento, também acordou para isso, que há a necessidade de voltarmos a olhar para o país que temos, para a capacidade que temos de responder às necessidades que nos colocam e, em função disso, gerir os números. Eu também gostava muito, vou-lhe dar, olha, se calhar vai achar curioso. Dizem que nós nos chega, fechamos as portas a toda a gente. Eu não teria problemas nenhums em abrir as portas a toda a gente. Mas sabe porque é que lamento não o poder fazer? Porque Portugal não tem dinheiro para os seus, quanto mais para quem vem de fora. Bruno Ventura, isto contraria a expressão que muitas vezes ouvimos por parte do Primeiro-Ministro de portas escancaradas? Repare, deixe-me ir à notícia, porque a notícia tem aqui Eu agradecer à RTP por ter trazido esta notícia e este tema, porque esta notícia espelha, não existiram até à data notícia nem números que tenham espelhado de forma cristalina o total fracasso e a total desumanidade das políticas de imigração do Partido Socialista que o Partido Comunista apoiou. Repare que esta notícia reflete dados de 2024. Exato. A alteração da lei de estrangeiros foi feita há 2 meses. Setembro, outubro de 2025. Isso é que eu perguntava se era preciso alterar a lei. Deixe-me Já houve aqui um corte. Deixe-me só... Não, mas a razão do corte é que é preocupante. E convém os portugueses saberem o que é que aconteceu. Em 2025, há 2 meses, portanto, como lhe estava a dizer, é que foi aprovada a alteração da lei, em que se mexe no reagrupamento familiar. Ora, em 2024, o que é que nós tínhamos quando a estes dados referem? Manifestação de interesse, portanto, uma pessoa manifestava interesse em vir para o país e, tendo o primeiro título de residência, podia automaticamente pedir o reagrupamento familiar de filhos menores. Era o Barbeto. Em 2024, quando estes dados referem, sabe porquê que os números desceram? Porque abriu-se de tal forma a porta que os serviços públicos nem conseguiam responder com o primeiro título de residência. É verdade. O resultado desta política demagógica de humanismo da algibeira é este: é deixar pessoas sem documentação, à mercê de serem explorados, na ilegalidade e sem o direito sequer de poderem reagrupar os seus filhos. O que é que garante que isso não aconteça agora com a nova lei? Desculpa. Não, esta nova lei tem regras. E temos um governo que começou a regularizar situações. E para se pedir o reagrupamento familiar de filhos menores, que continua a ser automático, já agora, é preciso a pessoa ter o título de residência. Coisa que não acontecia nestes anos, em que se dizia com o humanismo que era para entrar toda a gente. Entrava toda a gente ficava sem documentos, porque os serviços públicos não eram capazes de responder. E depois os imigrantes trabalhavam, tinham que descontar, mas não podiam reagrupar os seus filhos. Veja bem a justiça e o humanismo da política imigratória do Partido Socialista que o Partido Comunista apoiou. Bruno Dias, houve falhas na política de imigração nos tempos da maioria parlamentar à esquerda? 2 observações. Primeiro, é mentira que o PCP apoiasse a política do Partido Socialista, nomeadamente porque aquilo que agora se faz de uma forma à descarada, na altura fazia-se de uma forma hipócrita, que era simplesmente não deixar os serviços funcionarem. Desinvestir nos serviços, deixar as pessoas à espera de respostas e sem conseguir resolver os seus problemas, e agora é com orgulho que o Governo anuncia as políticas anti-imigrantes e anti-trabalhadores migrantes, quando antigamente havia um discurso dúbio e depois a prática era contra os trabalhadores na mesma. Por outro lado, outra observação, também noto que, mais uma vez aqui, também não é só na abertura em relação às leis laborais, também aqui acabámos de ouvir até o deputado do Chega virar-se para o deputado do PSD e dizer que estás a falar bem. Porque, de facto, há aqui uma conjugação há aqui uma convergência total. Aliás, eu queria alertar as pessoas que nos ouvem para um aspecto, é que muitas das vezes nós ficamos chocados com as palavras das pessoas do Chega, e isso às vezes... E os comunistas? E isso às vezes... Agora se eu disser o que é que o seu partido roubou na minha terra, vai ficar chocado. Não vá por aí, Bruno Dias. Estamos aqui a falar. Dias, não vá por aí, vai estar a bater na porta errada. A sua imitação de Rato-Mica é muito gira. Não é Rato-Mica, gira, mas não me agora faça o respeito que eu não lhe admito isso. Agora sou eu. Se eu sou o Rato-Mica e você é o Pateta. Deixa o Bruno Dias concluir. Agora sou eu. Se eu sou o Rato-Mica, já estamos a terminar o tempo. Vamos lá, agora sou eu. A gente está aqui a conversar. Temos mesmo a terminar. Estamos aqui a falar. Estamos aqui a falar agora. Fala depois. Ok? E comunistas é uma cambada de ladrões. Vamos concluir, por favor. Comigo não brinca, Bruno Dias. Como não há capacidade de fazer um debate político, eu vou fazer a minha afirmação para responder à sua pergunta. Terminamos, por favor. E aquilo que, para responder à sua pergunta, é que nós temos atualmente uma política em que os trabalhadores migrantes fica mais à vista que são chamados pelas próprias empresas que deles precisam, mas que querem, acima de tudo, é que sejam trabalhadores sem direitos.
sem capacidade Obviamente, não tem nada. reivindicativa, Estes que dados tenham são de 2024. que estejam Isto é sujeitos demagogia. ao medo a falar. de uma forma constante. Isto é E estando demagogia. sujeitos ao medo de uma forma constante, vale a pena. com o reagrupamento familiar, quase com a acabar, dificuldades que estão também não vale a criadas, pena. Deixa eu falar. e quando nós verificamos uma coisa que é a hipocrisia total para fechar em relação a esta matéria, é que quando tanto falam relativamente ao problema dos migrantes e das pessoas que não têm nenhuma ligação ao país, as pessoas que têm nacionalidade portuguesa que nem sabem onde fica o país, eu queria que notassem isto. Isto é uma coisa É que um já vem de discurso trás de Álvaro e Cunhal, que não? quiseram da parte da direita manter É um esta discurso do realidade. Cunhal. É A que maioria de estrangeiros são israelitas, é o que diz essa nós notícia. estamos a falar de processos de nacionalidade em que aquilo que é atribuído como nacionalidade portuguesa, passaporte português, como se fossem cidadãos portugueses como nós, a pessoas que nem sequer sabem onde é que fica Portugal. Porquê? Lei de Porque é uma nacionalidade lei aprovada pelo que PS. a direita quis manter, Isso é que da parte, vocês estão a da parte do acabar, é PS por isso também esses aconteceu disparates que e a direita acompanhou o por PS causa nesta dos dois matéria e extraditários. também Deixa eu falar, aquilo que está dizem quase a ser acabar. a divergência, Eu já me enervei, não vale a afinal é a pena. convergência Está total. explicado. E depois Vale a pena. põe-se a fazer esta gritaria. Este tema dava para Não consegue. Chamou o Rato Miguel, as pessoas acabou a fazer um papel. Este tema dava para uma segunda ronda. É um pateta. Eu avisei-vos que o Antissemitismo tempo era puro. forçosamente Antissemitismo curto. puro. Resta-me agradecer aos três Fartaram-se por de gamar terem e agora estado vêm aqui para aqui com esta conversa. tarde na RTP. O Jogo Político regressa, como sempre, amanhã, ao fim da tarde. Continuo com a RTP Notícias.